10 vezes, não é isso? É. Agora, Renato, brincadeiras à parte, a gente sabe também que tem um tom de profecia aí, porque a gente vê que o homem, desde que o homem surgiu, desde o Éden, ele foi desobedecendo, foi pedindo para ter um rei no lugar de Deus. Deus queria ser o governador e o povo não. É isso que eu falo quando eu bato papo com o judeu, o cara não quer aceitar Jesus. Digo, no Antigo Testamento, o judeu tem uns 5.000 e poucos anos, não é isso? E nunca ficou 300 anos sem um profeta, né? O cara desviava, mandava um profeta. O cara desviava, mandava um profeta. O cara desviava, mandava... Vem cá, velho. É o quê? É 2.600 anos sem profeta? Você tá vendo em Jerusalém negócio de passear taguei, tudo que você... Das coisas mais... Vocês estão fazendo as coisas mais degeneradas de todas. E ele não manda profeta nenhum há 2.500 anos. Ou eles... Das duas, uma. Ou Jesus é o Messias, ou Deus abandonou vocês, não é isso? Exato. Vocês vão dizer que vocês estão retos agora, que não precisa, vocês não estão se desfiando, não é isso ou não? Ou você vai me dizer que passear taguei é a vontade de Deus, não é isso ou não? Ou Deus abandonou vocês, ou Jesus é o Messias, que porra é essa? Qual foi o último? Porque João Batista, que era outro primo de Jesus, ele não reconhece como profeta, não é isso ou não? Qual foi o último profeta que eles reconhecem? Tem quanto tempo, não é isso? Tem tempo. E isso profético também é bacana fazer um paralelismo, porque Moisés, quando foi falar com o faraó para libertar o povo ali, eles estavam acreditando que ia ser liberto na primeira pegada. Quando chegou o faraó, não, você tá pensando que eles estão com tempo para adorar Deus no deserto? Vou aumentar a carga. E aumentou a carga. E aí você vê que a opressão piora. Às vezes a gente acha, como você falou aí, que tá no fim, mas tá chegando o momento também, talvez, né? Mais próximo do que nunca, porque a Bíblia fala quando tivesse nos tempos de Noé, igual Sodoma e Gomorra, e a gente tá vendo isso aí do jeito que tá. Como é que você vê também, que a gente viu até... E Sodoma e Gomorra? Ele falou, vote para melhorar Sodoma e Gomorra? Ele vai discutir com... Sai daí, né? Se candidate em Sodoma e Gomorra, né? Sai dela por E quem olhar para trás vira sal, não é isso ou não? Rapaz, a história é miserável. As filhas estupram o pai, velho, pra não ficar sem homem. E hoje em dia, o que era a diferença da relação de homem e mulher? Se ela sabia que se o pai morresse, ela morria porque ela precisava de homem pra viver e continuar a linha. Elas estupraram o pai, meu irmão, pra não ficar sem homem. E hoje em dia o cara não vale nada, não é isso? O quê? Saindo, inclusive, povos que até hoje, né, os moabitas e tudo ali que saíram dessa relação. Amaldiçoado do incesto, né? Até hoje os incestos, né? Complicado. Falando de profecia, de Bíblia, de libertação, de escravidão, que a gente vive hoje aí no sistema hegemonicamente aí estatal, querendo aí dominar. A gente está vendo aí uma série de coisas a nível de macroeconomia, macropolítica, tarifaço, é isso e aquilo, é apoio de lá e de cá. Como é que será que eles vão abrir? Rapaz, Lula tá querendo abrir as pernas pra China, acabar com a taxa da blusinha. Isso vai bombar pra popularidade dele. Eu acho que é capaz, inclusive, se ele abrir as pernas mesmo pra taxa da blusinha, liberar geral, ele pode, inclusive, mamar no IOF. Inclusive, é mais econômico pro governo tributar a saída de dinheiro do que ficar abrindo pacote da galera, não é isso? O IOF tá brabo, né? Só, velho, mete-lhe bronca logo 10 ou 20% aí pro dinheiro que sai do país e não precisa abrir a embalagem de mais ninguém. O que mais aborrece o cara que compra as porcarias da Shine, da Shopee, dessas porcarias, não é nem a taxa, que a porra às vezes é um valor relevante, é ficar 2 anos pra receber o negócio, não é isso? Se eles abrirem as pernas pra China, eu acho que Lula pode ter um boomzinho de popularidade. E outro lugar que Lula pode ter um boom de popularidade é na taxa de juros, que é a mais alta desde 2022. Você quer se endividar a 15% ao ano? É complicado. Agora, se ele baixar pra 10, 9, 8, eu já começo a querer dever mais em real, não é isso? Hein? A 10% em real ao ano, você não quer se endividar, não? Venha milhões se você puder me dar. É dizer em Bahia, Banco do Nordeste, venha, eu aceito, não é isso? Agora, nesse cenário todo, Renatão, de crise institucional, 3 poderes, um tomando conta do outro, um fazendo uma coisa, atribuição do outro, um desrespeito retado e... Como é que você vê? É melhor realmente correr, ir pra fora, deixar o circo pegar fogo, ou de alguma forma contribuir com a amenização da coisa? É o seguinte... o PT dizia que Alexandre de Moraes era vagabundo, era criminoso, era tudo que não presta, quando Alexandre de Moraes foi nomeado. Que era uma criatura que trabalhou, foi indicado, tinha relações íntimas com o pessoal do PSDB, não é isso? Ele era xingado, humilhado, pode pesquisar aí, meu irmão. Pra você imaginar das piores coisas do mundo, o PT dizia que ele era. E agora ele virou herói do PT, por quê? Porque Bolsonaro colocou ele. O Bolsonaro fez a mesma coisa de Lula. Foi boca mole, ameaçou uma coisa muito mais forte e capaz do que ele, não é isso? Ou ele não respaldou o filho dizendo que o próximo, quando você saísse das 4 linhas, um soldado e um cabo fechava? Pois é, se você fosse ameaçado nesse nível, você responderia como? Ele fechou, deu beijo, foi assistir, tomar vinho, dar beijo e assistir filme com Toffoli lá e botou os indicados de Toffoli no STF. Bolsonaro hoje diz que sofreu a maior humilhação da vida dele ao colocar a tornozeleira. Quem serve a Jesus... Voltando aos... Ele não estava bem no sermão, né? Tem gente que divide, né? Que as bem-aventuranças é ele indo pro sermão da montanha, né? Sim. Nas bem-aventuranças é muito claro, Jesus é muito claro, meu irmão. Se você for injustiçado por servir a verdade, você deve se sentir honrado e não humilhado. Se Bolsonaro se sente humilhado por botar a tornozeleira, é que ele sabe que ele fez alguma coisa errada, não é isso? Hein? É brabo, A gente tá vendo aí, né? Eu sei que a gente tá as freiras que foram guilhotinadas na Revolução Francesa iam cantando, alegres que ganharam créditos com Deus como mártires, não é isso ou não? Paulo na prisão, né?
Pois é, é uma honra ou não é não morrer por Jesus? Mas é uma honra ou não é morrer por Jesus? Tá escrito lá nas bem-aventuranças, não é isso? Tem as bem-aventuranças sem Mateus, mas Mateus que tem um completão, não é isso? É verdade. Cara, a gente vê que tá, o mundo a gente vê essa tribulação, essa dificuldade toda. Eu queria até te perguntar uma coisa de cunho mais pessoal também, no sentido de que a gente sabe que nesse mundo a gente vai ter tribulação, a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala que é pra gente ter bom ânimo, né? Apesar de tudo, porque Jesus venceu, a gente vai vencer. Com certeza você teve dificuldades, a gente vê... Meu reino não é desse mundo, não é isso? É exato. A gente vai vencer, mas não é aqui, não é isso não. Se você fosse listar, assim, das dificuldades que você mais teve, até depois dessa exposição toda, você acha que tem uma coisa assim que mais pegou você, sua família, né? Dentre as dificuldades que sempre aparecem na nossa vida. Você tem Rapaz, a internet salvou a minha saúde física, mental e intelectual. Pô, que massa, velho. Rapaz, eu nunca descobriria o libertarianismo se não fosse a internet, velho. Caras como o seu Josuelito Brito, que botaram dinheiro na década de 80 pra traduzir a obra de Rothbard, não eram pessoas muito conhecidas, eram? Você frequentou a onda ali e nem sabia que era o pai de Arão, não é isso? É, verdade. É isso. Esse negócio era uma coisa realmente muito restrita. Eu consegui, na década de... Quando começou a internet, meu irmão, eu consegui nos anos 2000 assistir quem era Friedrich Hayek na internet, quem era Milton Friedman na internet, que era o filho de Milton Friedman, que era o neto de Milton Friedman, já existia na internet. Mises, né? Pô, você viu a apresentaçãozinha lá dos magnatas no Missão Bitcoin? Sim, eu começo com o cara em 99 dizendo, olha, vai ter um dinheiro da internet. Vai ter um dinheiro da internet quando resolveu o problema do gasto duplo, caralho, velho. Os caras sabiam o problema dos generais bizantinos no milênio e no século passado, velho. A gente bota aquele videozinho do Hayek lá, da década de 70, ele dizendo, olha, o problema do poder ilimitado do governo é o poder de imprimir moeda. A gente nunca vai destruir isso de maneira violenta, a gente vai ter que arranjar uma maneira não violenta, não é isso? De tirar a riqueza que ele não possa tomar. É isso. Na hora que... inclusive, quando eu entendi o jogo negativo, eu pensava em me matar mesmo, velho. Dizendo, fudeu. O que eu fizer é do vagabundo, eu sou escravo dessa ditadura satânica. Só que com Bitcoin você não é mais escravo. Você não é escravo de lei feminista, não vai tomar um centavo seu. Se eles lhe matarem e ninguém lhe honrar, você leva seu dinheiro pro caixão. Muda a relação de homem e mulher, governante e governado, de sócio, muda a zona toda. Eu posso fazer um contrato de dote de alguém querendo casar com a filha minha, ou eu posso fazer um setup sucessório que eu quiser, cagando pra lei. Foda-se o que lei disser, né? Isso vai me prender no caixão, não é isso ou não? É a beleza da descentralização, né? Pois é. Pegando esse gancho aí, você me indicou um livro, cara, eu sou muito grato. Thank God for Bitcoin. Obrigado Deus pelo Bitcoin. Não, tem halal. Tem, como é o nome do documento lá, tanto o iraniano, que é sunita e xiita, tem documentos, inclusive, dos muçulmanos, dizendo que é a forma mais halal de alocação de recursos, né? Eu tava falando aqui nos bastidores antes de começar, e aí eu quero sua opinião também com relação a isso. A gente vê que o Bitcoin trouxe a blockchain, né? A blockchain trouxe o Bitcoin, né? Não, já existia antes. Mas foi a primeira, a mais antiga, né? Porque a ideia já existia de blockchain, como já existia também a ideia existiam todas as ideias que juntaram e construíram o Bitcoin, elas foram tentadas, mas separado. O primeiro motor a diesel não foi um carro. Mas juntou um monte de coisa, não é isso? Isso, formou aquilo ali. E formou aquilo ali. Por que eu puxei esse assunto? Eu até mandei pra você aquele vídeo falando da profecia e o Bitcoin. Antigamente, algumas profecias, as pessoas falavam, conto de fada, isso é história da carochinha, nunca vai ter uma lei, um decreto que vai proibir de comprar e vender no mundo todo. A gente viu a pandemia e já deu um cenário que isso é possível. E agora com o blockchain, com o Bitcoin, com as moedas centrais aí em blockchain, a ECBD6. Agora, como é que vai proibir comprar e vender se o dinheiro, que isso é possível? Se o dinheiro pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação? Qualquer meio, por rádio. Você vai impedir o cara de fazer uma transmissão de rádio? Aí eu falo, entre o Bitcoin... De carta, de SMS. Qualquer pessoa que possa se comunicar consegue transmitir dinheiro em Bitcoin. Como é que você vai impedir? Como é que vai fazer controle de capitais com Bitcoin? E aí? Será que então o cenário ainda não está tecnologicamente preparado para uma profecia se cumprir ou ainda precisa avançar mais? O Bitcoin acaba libertando, mas a ECBD6, né? A ECBD6 acaba escravizando, porque vai ter como controlar tudo, como a China. As ditaduras que tem. Neguinho nem faz um podcast desse aqui sem passar pela aprovação do governo. Não, a moeda fiduciária, eu acredito que é um instrumento satânico. Que inclusive tem no livro lá, né? É um exemplo excelente do Mephistófeles, do Goethe, né? Que é a obra clássica da literatura alemã. Que o diabo, uma entidade satânica, ensina a fazer uma falsa moeda, que é a promessa falsa de dinheiro. Só que ainda é menos satânico do que o real e o dólar, porque ele promete uma coisa que existe, que é ouro. O real promete a você créditos que vai valer o quanto o devedor quiser que valha. É um crédito, é menos valioso do que uma promessa falsa de ouro. Porque uma promessa falsa de ouro, ele tá prometendo uma coisa que existe, não é isso? Verdade. Na hora que ele promete real daqui a 30 anos, ele define quanto vale o real, não é isso? Uma porra mais satânica ainda, né? É complicado, viu?